Parar com a pornografia é mais fácil do que você imagina. É que você não sabe enfrentar isso com as ferramentas corretas. Eu sou um psicoterapeuta e desde 2015 eu atendo a galera com esse problema. E o fato é que é sim fácil sair desse problema. Bom, eu também já tive esse problema e a história do meu trabalho tem a ver com o problema que eu já tive. 2010, 2011 foi o ano que eu comecei a tentar parar com isso. Não conseguia, fui procurar ajuda, então não conseguia sozinho, fui procurar ajuda de alguém para ver se algum profissional conseguia me ajudar de fato. Mas ninguém conseguiu. Como você talvez já deve ter, enfim, né, passado por essa mesma experiência. Ninguém conseguia me ajudar, as pessoas elas falavam coisas genéricas, coisas que não faziam muito sentido dentro da minha cabeça. E aí eu disse pra mim mesmo, falei, irmão, eu mesmo dar um jeito de sair desse negócio. E aí eu comecei a minha empreitada de estudos a respeito desse assunto. 2013 mais ou menos, eu comecei a descobrir algumas coisas com um sujeito chamado Miguel Ángel Fuentes, meu xará, que começou a fazer muito sentido pra mim. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte, assim, olha, existem duas coisas nesse problema aqui do vício da pornografia. Existe o ciclo vicioso, por um lado. Do outro lado, existe o sistema vicioso. O ciclo vicioso é algo que acontece quando você está, de fato, caindo. Eu vou passar com vocês aqui as etapas do ciclo, ok? Mas ele dizia o seguinte, o mais importante é você enfrentar, da forma correta, o sistema vicioso. E não somente o ciclo. E aquilo mudou muito a minha cabeça, porque até então eu tentava simplesmente combater o ciclo vicioso. Eu falei, bom, então eu vou começar a combater de fato o sistema. O ciclo vicioso ele funciona da seguinte forma. Vê se não é assim, quando você cai. Em primeiro lugar, você tem ali um desencadeante. O que é isso? Algo que te dispara, algum gatilho, tá? Pode ser ali uma imagem que você viu, né? Qualquer coisa, tá? Todo mundo já sabe o que é um gatilho, o que engatilha você para aquilo. Depois você começa a entrar num estado de obsessão. O que é isso? A coisa ela não sai da tua cabeça, 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 não sai da tua cabeça. Tu repete obsessivamente na tua cabeça. É mental. Depois você entra para uma terceira fase, que é o ritual. Ora, o que é o ritual? O ritual consiste num passo de dança. Coisas que você faz todas as vezes que você recai. Todas as vezes que eu caio, eu vou lá e verifico se a porta está trancada. Todas as vezes que eu caio, eu levo o celular para o banheiro. Todas as vezes que eu caio, eu faço... Quais são as coisas que compõem o seu ritual? Ora, depois do ritual, você tem uma quarta fase, que é a queda propriamente dita. Depois você tem uma quinta fase, que é um retorno à normalidade, à realidade, né? Você volta para a realidade, você fala, puta merda, o que eu fiz, cara? Toquei de novo a bronha, né? Vi aquela merda de novo. E então, você acompanha essa tua queda com retorno à normalidade, e você acompanha essa retorno à normalidade com uma bomba emocional. Então você se arrepende, se justifica, né? Você se culpa, etc, etc, até que você faz novas promessas, certo? E o ciclo se fecha. Bom, o ciclo vicioso não tem nada pra você fazer dentro dele, cara. Não vai conseguir fazer nada. Ele é isso aqui, pronto. Ah, tem que quebrar o ciclo, beleza. Só que como é que você quebra esse ciclo? O Fuentes ele dizia o seguinte: por baixo desse ciclo existe um sistema vicioso. O que é esse sistema? Esse sistema ele é constituído de elementos que estão sustentando o ciclo. E o que é o sistema? O sistema ele é composto basicamente por três coisas. Em primeiro lugar, conflitos psicológicos. Você traz dentro de si conflitos, digamos assim, quase que inconscientes. Situações que você não sabe mais onde é que elas começaram e elas estão produzindo o sintoma. O que é um conflito inconsciente? Um conflito inconsciente ele acontece muitas vezes quando você passou por uma determinada situação no passado e não quer lidar com aquilo, porque era muito dolorido, porque aquilo te feriu, porque, enfim, você não quer olhar para aquilo.
Então você reprime aquilo para algo que não está na tua esfera consciente. Só que isso acaba voltando para você sob a forma de sintoma. Então tudo aquilo que a gente não quer enxergar, tudo aquilo que a gente não quer lidar, tudo aquilo que a gente não quer olhar, tudo aquilo que a gente não quer encarar em nós mesmos, aparece para nós sob a forma de sintoma. E pode aparecer aqui como uma necessidade, entre aspas, de consumir pornografia. Então o impulso bate muitas vezes para você como uma forma de lidar com esses conflitos que você não enxerga mais. E aí você vai precisar de ajuda terapêutica para conseguir enxergar então quais são esses conflitos. Então, em primeiro lugar, conflitos intrapsíquicos. Estão ali, vamos dizer assim, como que subjacentes nesse tema aqui da pornografia. Em segundo lugar, crenças negativas. E dentro de crenças negativas a gente pode dizer o seguinte: você tem uma péssima autoimagem. Mais ainda, você tem uma baixa autoestima. Então quando você olha para si mesmo, você não gosta do que você vê. Percebe? Você tem uma dificuldade de olhar para si mesmo e gostar de você nesse sentido aqui, gostar da sua vida e gostar do que você tem feito, etc. Percebe? Então, crenças negativas são crenças de que quando eu olho para mim mesmo, eu vejo aquilo ali, eu não aprovo. Então, por exemplo, eu sou feio, eu me sinto feio, eu me sinto burro, eu me sinto inútil. Essas crenças negativas, né, a respeito de você mesmo, elas produzem uma vontade ali, né, de fazer merda sexual, tá? No fundo é isso. E aqui não é aula de psicoterapia, mas a gente poderia alongar isso daqui, né? Então, resumindo, essas crenças negativas a gente pode chamar ela de complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ele tá como que na base de muitos conflitos com a sexualidade, de muitos conflitos com a adição sexual, de muitos conflitos com a pornografia, com a masturbação, etc. Certo? Isso em segundo lugar. Em terceiro lugar, o sistema vicioso. Ele é composto, então, de uma má formação pessoal. A gente é ser humano, nós somos pessoas e nós não nascemos prontos. A gente precisa se formar ao longo da vida, certo? E talvez você não teve uma boa formação. Uma boa formação intelectual, uma boa formação de caráter e uma boa formação física. Uma boa formação intelectual significa você não aprendeu os princípios corretos, você não aprendeu, digamos assim, você tem um monte de ideia errada na tua cabeça. Você tem um monte de coisas que você acredita, que você não sabe pensar sobre elas e você não sabe, você acredita em um monte de mentira. Você teve uma má formação intelectual mesmo a respeito da vida, a respeito das coisas. Que inclusive no Brasil isso é norma, né? O pessoal fala a vida intelectual no Brasil. Ninguém quer saber de ler, ninguém quer saber de estudar, né? Os caras acham que a verdade é relativa, né? Se a verdade é relativa, isso que você está me dizendo é verdade ou é relativo? Para começar por aí. Então, uma má formação intelectual, ela contribui, então, para o sistema vicioso aqui, certo? Porque você teve uma má formação. Você também pode ter tido uma má formação de caráter. Então, o seu caráter, ele não está bem ajustado. E você pode ter tido uma má formação física. Por exemplo, pessoas com problema com pornografia e adição sexual são pessoas que possuem uma baixa resistência ao desconforto. Uma resistência muito ruim ao desconforto. Então, eu tô meio doente, meio gripado, eu vou lá, acabo procurando prazer. Eu tô meio ruim, né, do corpo, ou eu briguei com a mulher, tô frustrado, vou lá e acabo procurando isso. Ou tem uma situação ruim no trabalho, aquilo me tira muito do sério. É o famoso mimo, né? Se você foi mimado, né, você então não conseguiu construir uma resistência ao desconforto. Bom, a verdade é que para você conseguir sair da adição sexual, quando eu digo adição sexual, a gente está falando de vários problemas que tem a ver com a pornografia.
Vários problemas têm a ver com a pornografia. Derivados, né? Prostituição, e aí, né, outras coisas. Para você conseguir sair disso e ter uma vida feliz, longe desses vícios, e não ser mais escravo dessas coisas, e ter a sua liberdade de volta, ter a sua família de volta, ter a tua consciência de volta, ter o amor de volta, tua produtividade de volta, viver de verdade, sair dessa merda, você precisa trabalhar não em cima do ciclo vicioso, mas em cima do sistema vicioso. Entende que é uma coisa mais profunda? Você precisa trabalhar em cima do complexo de inferioridade, você precisa trabalhar no teu caráter, precisa melhorar a tua formação intelectual, você precisa resolver os seus conflitos intrapsíquicos. Então, a coisa ela precisa ser trabalhada num nível mais profundo. E não é difícil. Por que que parece difícil? Porque você não tem ferramenta. Sem isso daqui que eu tô te falando, você não consegue sair. Se você ficar trabalhando só ali no ciclo do vício, não tento nada, ou vou só rezar, ou vou só fazer força, ou vou tentar parar, não funciona. Porque a vontade de consumir, ela tá vindo do sistema. E se você não muda o sistema, ela vai continuar vindo. Percebe? Percebe? Durante muito tempo eu atendi as pessoas no 1 a 1, né? No face a face. Abria um Zoom, a pessoa pagava pela terapia, a gente fazia terapia uma vez por semana. Só que eu percebi que tem uma galera que tem muita vergonha de aparecer na câmera. E eu também não acredito mais que um curso online possa resolver isso daí. Porque o curso ele é geralzão, ele é para todo mundo. E cada um tem os seus próprios conflitos psicológicos internos. Para isso, o que eu fiz? Eu estruturei um processo de terapia anônima da adição sexual. Eu vou te acompanhar pessoalmente, de modo anônimo. Você não vai precisar se expor. Não é um curso, é um acompanhamento de verdade, terapêutico. A gente vai trabalhar esse sistema. Como é que você participa? Cria um e-mail fake aí, ou pega do teu e-mail mesmo, não tem problema. E me envia um e-mail, no e-mail aqui ó, Miguel Soriani, com NI, 102@gmail.com. Eu vou deixar esse e-mail também na descrição. Você me enviando esse e-mail, eu vou te enviar todos os detalhes de como é que isso aqui funciona, tá bom? E eu espero poder te ajudar. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um vídeo por dia, amanhã a gente tá de volta. Valeu!